que a liberdade de expressão ela é tão importante para o indivíduo? Liberdade de expressão condiciona todas as outras liberdades. Sem a possibilidade de dizer, sem a possibilidade de se expressar plenamente, você condiciona toda uma estrutura social e mira para determinados modelos de vida política que interessam a determinados grupos e não a outros grupos. Então, o George Orwell, que inclusive eu converso com ele no livro, ele tem uma definição sobre isso no meio da história de 1984, dessa distopia, que ele fala: um dia vocês vão perceber que não é sobre assumir o poder para fazer isto ou para fazer aquilo. Vocês vão entender que é assumir o poder pelo poder. O poder é a razão de ser do próprio poder. Ninguém busca o poder porque quer realizar X, Y ou Z. Quem diz isso é o personagem antagonista, né, em 1984, quando ele está torturando, por assim dizer, o protagonista. E eu acho que isso diz muito bem o problema da liberdade de expressão. Quando você condiciona o dizer, você condiciona por via de consequência o pensar. Porque a gente só pensa por meio de expressão linguística, inclusive. Você não consegue pensar alguma coisa sem colocar isso em frases, sem colocar isso de maneira articulada, sem colocar isso de forma minimamente vocalizada dentro da sua cabeça. Então, quando você domina isso e extrai vocabulário, inclui vocabulário, limita o uso do vocabulário, diz até aqui pode, até aqui não pode, e isso começa a não fazer mais parte desse vocabulário, tudo isso é domínio, tudo isso é poder. Por isso que, antes de qualquer outra forma de controle, busca-se a não liberdade de expressão. Isso está em todos os espectros políticos. Mais recentemente no Brasil, a gente viu uma série de exemplos de que tanto a direita quanto a esquerda... Olha, só para te dar um dado que vai referendar o que eu estou dizendo. A lei que foi usada para dar 8 anos de cadeia para o Léo Lins é uma lei aprovada e elogiada por toda a direita brasileira há alguns meses no Legislativo. Só não foi assinada pelo Bolsonaro, ela foi assinada em dezembro, janeiro, não, na verdade já era janeiro, foi assinada pelo Lula, mas todo o trabalho de aprovação dessa lei que silenciou e vai, né, aponta para uma cadeia, para um comediante, vem da direita brasileira. Nós temos elogios, está tudo registrado, isso daí em vídeo, né? Os membros do PL, do partido do Bolsonaro, nós tivemos uma série de... Para sermos muito justos, só o Partido Novo, à época, se opôs a essa lei que fala da liberdade de expressão na comédia, né? Esse impedimento na comédia. Por causa do filme, não foi por causa do filme do Danilo Gentili, isso? Isso por via de consequência, né? No governo anterior houve uma caça ao filme do Danilo Gentili, houve caça a artistas que, mesmo financiados por dinheiro não público, foram caçados pela direita porque eram oposição, porque ficavam naquela coisa não Bolsonaro, etc, etc. O que leva, então, a uma conclusão muito óbvia, que não se trata de direita ou esquerda, não se trata de espectro político, mas de controle de mentalidade. Então, nós tivemos agora, recentemente, o deputado mais votado do Brasil, o deputado federal mais votado do Brasil, que é um ídolo da direita brasileira, o Nicolas, relativizando liberdade de expressão, dizendo, não, concordo, o Trump, se ele acha que deve impedir as pessoas de entrarem no país deles por coisas que as pessoas dizem, ele tem que ter esse direito. Ora, a gente poderia falar de soberania nacional e dizer, tudo bem, existe um universo de soberania nacional, mas eu, como defensor da liberdade, jamais vou referendar uma coisa dessa natureza. Ninguém deveria ser impedido de entrar em qualquer lugar, especialmente no universo público, por conta daquilo que diz. Essa é uma distinção que eu faço no livro entre universo público e universo privado, depois a gente pode explorar isso um pouco mais. Mas é isso, cara. Então, assim, o que está em jogo é que narrativa nós queremos, que controle de mentalidade nós desejamos, e funciona muito bem. Funciona muito bem. Qual que é o principal argumento, então? Porque assim, né, se é uma coisa que é básica, é um direito natural, né, aquilo que nasce com o homem, qual que é o argumento que as pessoas que são contra
isso colocam na mesa que faz a cabeça de tantos outros serem controlados ou manipulados a ir para um lado político ou outro, e não, é verdade, tem que fazer mesmo, e serem a favor de uma censura, de uma impossibilidade de liberdade de expressão plena. As pessoas têm medo. As pessoas têm medo, é o medo. O título do livro é Da Palavra ao Medo, exatamente por causa disso. Quando eu fui estudar mais a fundo o tema, e aí eu peguei a liberdade de expressão desde Homero, e já mostrando como Homero tinha uma percepção da importância da liberdade de expressão, tem uma cena extraordinária já no canto 1 da Ilíada, quando Aquiles, no meio da sua ira, né, tomado pela sua ira, porque Agamemnon, o rei dos gregos, queria tomar dele uma escrava conseguida como butim de guerra, já que a escrava do rei teria que ser devolvida para aplacar a ira do deus. Tem um determinado momento que ele entra no entreveiro com Agamemnon e ele vai para sacar a espada, né? Ele faz o movimento de sacar a espada, e nesse momento Atena aparece para ele, Atena que gostava muito dos gregos, né, contra os troianos, e apoiava Aquiles. Aquiles faz o movimento, ela só aparecendo para ele, que é uma característica de alguns deuses, de todos os deuses, né, eles podem aparecer para todos ou para um preferido. Ela aparece só para Aquiles e diz o seguinte: para as vias de fato não, mas ataque-o pela oralidade à vontade, xingue-o à vontade. Então, assim, coisa linda. Cara, o estabelecimento de uma ética da palavra que diferencia a ação no 8º século antes de Cristo. Então a cena é extraordinária. Mas as pessoas têm medo, cara. As pessoas têm medo porque elas imaginam que esteja na corporeidade da palavra. Elas imaginam a ideia de que esses slogans: a palavra machuca mais do que um soco, a palavra que faz sangrar. É muito poético isso, mas a palavra é um incorpóreo. Sim. A palavra é, para usar um termo latino, flatus, que vai dar flatulência, flatus vocis, emissão vocal. É barulho, a palavra é barulho. Então, o significado que é atribuído à palavra é, em larga medida, fruto de um determinado momento histórico, não de outro, de muita subjetividade. Mas as pessoas têm o receio de que a palavra possa servir como uma espécie de pavio para a ação. E aí, imaginam que se você bloquear a palavra, você, por via de consequência, vai bloquear a ação. Mas não existe nenhuma evidência de que há uma relação de causa e efeito nisso. A palavra é um universo não ético. É uma palavra de manifestação. Eu falo coisas, e eu não vou nem falar do eu lírico, do eu poético, que leva, por exemplo, o Léo Lins, que é um cara que eu conheço pessoalmente, que é um cara, é uma moça. Léo Lins é uma moça de coração, é um cara que ajuda todo mundo, é um cara super atencioso. Você chega perto dele, ele é totalmente desarmado. Mas quando ele sobe no palco, é como um artista num filme que vai atirar no outro, e que se for um negro, ele vai fazer uma frase racista. Isso não faz dele um racista. Você não manda, depois do filme, um inbox pro ator dizendo o quanto ele é racista, né? Então, não vou nem falar do eu lírico, mas dessa percepção de que isso é um processo civilizatório, cara, do qual a gente não consegue escapar. Se nós deixarmos a palavra livre, se nós deixarmos o embate livre, mas, enfim,